18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito Karime, boa noite para você boa. sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Sim. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas, querido ouvinte, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Você também pode participar, você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Participe aí, 994887592. E você, ouvinte, pode se dar bem, hein? Ouvindo aqui o programa 18 horas, ouvindo a Mix. Você é nosso convidado para o Passo a Passo 2025, Karime Leão. Nós temos aqui pulseiras exclusivas para os ouvintes, não é isso, Karime? Exatamente. Fica ligado no programa 18 horas que durante esse horário nós vamos dar para você convites, par de pulseiras para participar desse evento, né? 10 anos de evento, Som Manaus Passo a Passo 2025. Fica ligado aqui no programa, hein? 6:04, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Começando com aquele giro no trânsito, hein, Karime Leão? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite pra você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, na Avenida Governador José Lindoso, a antiga Avenida das Torres, o trânsito segue com fluidez moderada no cruzamento, principalmente ali no cruzamento com a Rua Abdon Gonçalves. Já na Avenida Altaz Mirim, na altura da Rua Penetração 2, o movimento é mais intenso, o trecho está carregado por conta do semáforo. E na Avenida do Turismo, nas proximidades do cemitério, o cenário é de trânsito lento, com muitos veículos pela via. E daqui a pouco tem mais, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6:05. 18 horas. Vamos começar o programa 18 horas com os destaques do dia. No segundo dia de julgamento do ex-presidente Bolsonaro, a defesa questiona provas e alega inocência. Motorista por aplicativo é preso acusado de estuprar passageiras em Manaus enquanto lia trechos da Bíblia. Pesquisa revela que o Facebook reina como a rede social preferida em Manaus. Defesa Civil do Amazonas classifica a qualidade do ar como ruim e moderado em 16 municípios do interior do estado. Agora 6:05, você no melhor Mix do Brasil, seguindo, hein? Com a programação, nós vamos conferindo os destaques desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Está no ar para você mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite. Claro, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje a gente começa o programa 18 horas com um escândalo envolvendo aí desvios públicos durante a pandemia aqui no Brasil. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, ele foi afastado do cargo por suspeita de desviar dinheiro público destinados ao combate à Covid-19. A decisão foi do ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça. Carlão, essa decisão, ela liga o alerta aqui no Amazonas. Vamos lembrar que o governador Wilson Lima foi denunciado pelo Ministério Público Federal por supostas atividades ilegais também durante a pandemia de Covid-19, no caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Hoje, o Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro da saúde pública em plena pandemia. Karime, vale lembrar que, inclusive, o governador Wilson Lima foi alvo de 4 operações da Polícia Federal investigando justamente a corrupção na saúde. No Amazonas, mais de 14 mil pessoas perderam a vida na pandemia. Mortes que destruíram, desestruturaram famílias inteiras. Até hoje, as pessoas lutam por justiça, enquanto o governo é investigado por esquemas milionários. Agora, Carlão, a grande questão é, se o governador do Tocantins foi afastado, o que pode acontecer com o Wilson Lima? O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse caso, conversa ao vivo com a gente agora do 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, existe
possibilidade real do governador do Amazonas ter o mesmo destino de ser afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. Kennethson, boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa situação, de fato, ela pode acontecer, segundo as informações de juristas, pessoas que de fato entendem da justiça brasileira, já consideram que isso pode acontecer também aqui no estado do Amazonas. Então, a situação do governador Wilson Lima no Superior Tribunal de Justiça é bastante delicada e pode piorar a qualquer momento. Apesar do STJ ele ter rejeitado a denúncia recente agora contra o governador em relação ao transporte aéreo de respiradores durante a pandemia, ainda assim, segundo a justiça, ele permanece sendo réu sobre a compra de 28 respiradores em uma importadora de vinho, gente. Segundo o Ministério Público, esses equipamentos eles foram comprados por essa loja de vinhos por R$1 milhão de várias outras empresas. Em seguida, essa mesma empresa, ela repassou esses respiradores para a Secretaria de Saúde do estado do Amazonas no valor de mais de R$2 milhões. O número exato é R$2 milhões e 900 mil reais. Então, de fato, tudo isso foi um valor exorbitante, praticamente uma diferença de mais de R$500 mil e, além disso, todo esse processo foi sem licitação e naquela ocasião a justificativa foi devido à pandemia, a situação emergente naquela ocasião. Wilson Lima, como você já mencionou, Karime, ele responde por peculato, fraude, dispensa de licitação irregular, organização criminosa, como você mencionou também, que é informações repassadas pelo Ministério Público do estado do Amazonas. Além disso, também tem também processos em relação a esse julgamento, né, que ainda falta finalizar. Esse é um processo que ainda não finalizou e agora, com a finalização desse caso, pode trazer essas complicações. E como a gente já viu nesse caso que aconteceu agora no estado do Tocantins, o governador Wanderley Barbosa, ele foi afastado do cargo por pelo menos 6 meses, depois que a Polícia Federal descobriu que foram desviados ali mais de R$2 milhões e 400 mil que tinham sido desviados exatamente durante aquele período da pandemia. Eles foram usados, inclusive, na construção de uma pousada de luxo em nome do filho dele. Ao todo, esse rombo ele já ultrapassa a marca de R$73 milhões em contratos de cesta básica e também frangos congelados. No caso daqui do estado do Amazonas, o Ministério Público ele afirma que no processo houve ali uma organização criminosa, fraude e também peculato. A Corte Especial do STJ, agora, para a gente entender como é que fica essa situação em relação ao estado do Amazonas, a corte formada por 11 ministros mais antigos lá no STJ vai poder analisar esse caso. Se os ministros entenderem que existem indícios suficientes, o Wilson Lima ele pode acabar deixando o cargo, assim como aconteceu com o Wanderley Barbosa, ser afastado do cargo, semelhante ao que aconteceu agora com o governador de Tocantins. Até lá, esse clima é de muita incerteza e também desconfiança da parte do próprio amazonense, porque a gente já noticiou aqui no 18 horas recentemente diversos escândalos em relação à saúde do estado do Amazonas. A falta de medicamentos no Hospital do Câncer, que é uma pauta recorrente que a gente recebe aqui no 18 horas, obras atrasadas que foram prometidas para o início desse semestre de 2025 e ainda não foram entregues, como o Centro de Saúde Mental, o Hospital do Sangue, o Hospital Veterinário, apagão no João Luz, que a gente noticiou ainda durante essa semana, que inclusive interrompeu atendimentos médicos por conta desse apagão. E tive contato com um paciente que ele foi fazer um procedimento de cateterismo lá no Hospital João Lúcio. Infelizmente, durante o procedimento, houve a interrupção no sistema de energia e ele não fez o exame. Ele retornou, ele é um paciente do Hospital 28 de agosto, ele retornou para o Hospital 28 sem poder fazer o exame. Não terminou o exame devido à falta de energia elétrica. Isso daí foi uma pessoa que chegou até a mim, uma fonte muito firme no que ela falou, e ela de fato está aguardando ainda uma nova vaga, porque a gente sabe que para fazer esse exame demora bastante tempo. Então praticamente ele perdeu a vaga dele e vai aguardar um novo procedimento. Você imagina a situação, alguém que precisa de um cateterismo é porque tem uma via que dá acesso
acesso ao coração e que está provavelmente ali com obstrução e precisa fazer um procedimento urgente, porque caso contrário pode vir a sofrer um ataque cardíaco e falecer. E de fato esse homem está nessa condição. A gente também noticiou aqui no 18 horas o furto de fios de energia lá do Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo, que também interrompeu atendimentos médicos, e a situação que foi revelada pela Secretaria de Saúde foi exatamente que furtaram os fios, sendo que existe uma base da Polícia Militar do Estado do Amazonas lá no Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo. Ainda assim aconteceu também. E a gente noticiou infelizmente casos também de cirurgias canceladas devido à falta de insumos básicos, e isso acabou atrapalhando também, prejudicando a vida de pessoas que já estão lutando para sobreviver. Então, de fato, a população cobra resposta de forma mais efetiva para evitar que novos escândalos e problemas na saúde permaneçam acontecendo. Sem dúvida, Kennethson Paz, obrigada pela apuração. O fato é que tudo precisa ser julgado, não é, Carlão? A gente precisa saber de fato o que aconteceu. Esse caso de Tocantins é tão grave quanto o caso aqui do Amazonas. É preciso que haja, assim, apuração e investigação sobre esses escândalos envolvendo o dinheiro público que deveria ser usado para a saúde pública no enfrentamento da Covid, segundo as denúncias, foi desviado. Exatamente, Karime. Nesse caso de Tocantins, o governador foi afastado porque as investigações no Superior Tribunal de Justiça apontam fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e também 2021. Isso segundo a Polícia Federal. E no caso aqui do Amazonas, o governador Wilson Lima, ele é réu no Superior Tribunal de Justiça por supostos crimes praticados na compra superfaturada aí de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 aqui no estado. Inclusive, Carlão, o relator da ação penal, o ministro Francisco Falcão, ele destacou que há indícios efetivos de que o governador Wilson Lima acompanhou o processo de compra emergencial e interferiu, atuando como liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos superfaturados. Ainda segundo o ministro, mesmo antes da compra, o governador sabia que os equipamentos não tinham capacidade de atender a pacientes graves da Covid-19. Olha, são processos com acusações graves de desvio de dinheiro público durante a pandemia. Verba que deveria ter sido usada para salvar vidas simplesmente foi desviada. É preciso, sim, que as acusações sejam apuradas, julgadas e que os responsáveis sejam devidamente punidos. 18 horas. Agora são 6 horas e 15 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Karime Leão tem ingressos, não é isso? Temos, tem par de presente pulseira aí para o nosso público, um par de pulseiras. O Show Manaus que está acontecendo, que está bombando, né, Karime? Exato, Carlão, olha aí, afinal de contas, você ouvinte da Mix não é qualquer um, você é nosso convidado para participar desse Show Manaus Passo a Passo 2025, edição especial, 10 anos de evento. Então vamos lá, agora, hein? A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de pulseiras para curtir o Show Manaus. Está valendo agora um par de pulseira para a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix. Anote aí, participe, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, e ainda durante o programa de hoje nós vamos dar, né, Karime Leão, mais 2 pares de pulseiras. É só você ficar ligado aí no programa 18 horas, ligado na Mix, para faturar o seu ingresso e com exclusividade. Carlão! 6h16, manda, Karime. Carlão, acabei de receber aqui, vão ser mais 3 pares de pulseiras hoje, viu? Que legal. Que boa. Então aguarda e acompanha com a gente o 18 horas. É só participar. 18 horas. Karime Leão, você sabia e você sabe qual é a rede social queridinha dos manauaras? Eu não faço a menor ideia, vou ver aqui. Qual é, Karime? É o Facebook, Carlão, a gente olha até aí. anunciou lá na cabeça, é verdade. O Facebook reina absoluto aqui na capital amazonense. Interessante, eu achava que fosse o Instagram, mas tudo bem. Pois é, eu também, viu? Tá aí, foi uma surpresa. O Facebook continua sendo a rede social com o maior número de usuários aqui em Manaus. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa pesquisa que revelou esse resultado surpreendente pra gente com Odineia Araújo. Então, Odineia, quer dizer que nem as redes sociais mais badaladas como o Instagram conseguiram desbancar o Facebook aqui em Manaus, é isso?
isso? Conseguiram não. Uma pesquisa realizada pela Action em julho revelou o comportamento digital dos manauaras. E a pesquisa ouviu 1.595 pessoas maiores de 16 anos, de diversas rendas e escolaridade. E o Facebook continua sendo a rede social com maior número de perfis em Manaus. Só 20% da população disse não ter conta nessa plataforma. E não é só criar perfil não, viu? O acesso também é pesado. Quase 38% dos entrevistados entram no Facebook várias vezes ao dia. O público mais fiel está na faixa etária dos 25 aos 49 anos. Já entre os mais velhos, acima de 50, o uso cai bastante, segundo a diretora da Action Pesquisa, Flávia Salzmicati. O Facebook, por exemplo, é a rede social com maior número de perfis, porque só 20,9% não tem perfil nessa rede social. No entanto, a frequência é menor. O diversas vezes ao dia é bem menor, cai para 37,6%, porém bem representativo, ou seja, é uma rede social que está bem longe de estar morta, é uma rede social relevante ainda. Mas se o assunto é acessar várias vezes ao dia, o Instagram sai na frente. Quase 46% dos manauaras estão sempre conectados por lá, principalmente os mais jovens com ensino superior e renda mais alta. É o que revela a diretora da Action Pesquisa, Flávia Salzmicati. Foram escolhidas essas 4 redes sociais porque elas se destacam pela intensidade de maior uso no mundo inteiro, que é o Instagram, o Facebook, o TikTok e o Kawaii, tá? Então, são essas 4 redes que a gente mostra como é que está esse uso, né? Quem possui perfil, por exemplo, o Instagram é a rede social mais acessada diversas vezes ao dia, 45% dos entrevistados, tá? Mas o que a gente descobriu? Que quem mais acessa é quem está aqui dentro desse buff, olha, diversas vezes ao dia. Quem não tem perfil no Instagram são os 50 mais e os que têm ensino fundamental completo. O TikTok já conquistou quase metade da população manauara, 47% tem conta. E o uso é intenso entre os jovens de 16 a 24 anos. Já entre os mais velhos, a empolgação diminui. O Kawaii também marcou presença. 1/3 dos entrevistados tem perfil e quase 18% acessam várias vezes ao dia, principalmente quem está entre os 35 e 49 anos. Ou seja, cada rede social tem seu público fiel aqui na capital. Legal. Mas em Manaus, o trono ainda é do Facebook. Vejam só, olha Eu aí. acesso todas elas, mas tudo bem, vamos lá. Tá certo, Carlão. Você é mais Instagram ou Facebook? Ou Instagram, X? Instagram. Eu também uso mais Instagram. Instagram eu uso mais, mas eu uso todas de uma certa forma, acho que é empatado até, mas mais o Instagram. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um homem de 38 anos que se passava por motorista de aplicativo aqui em Manaus, acusado de estuprar as passageiras, foi preso no estado do Pará, Karine. Foi, Carlão. A prisão foi hoje de manhã e, segundo a polícia, desde 2023, mulheres relatavam que eram estupradas dentro do carro, né, em pleno trajeto, enquanto que o estuprador, ele recitava, lia trechos da Bíblia. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa prisão. Boa noite, André. Então, ele estava foragido há mais de um ano e vai ser trazido para Manaus para que as vítimas possam reconhecer ele, André. Conta mais pra gente. Boa noite. É isso mesmo, mais reconhecimento para que a pena possa aumentar. Boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, o preso acusado por estuprar passageiras durante corridas aqui em Manaus dentro do carro é o Marcelo Gustavo Lima de Souza, tem 38 anos. Ele cometeu o crime em 2023, vieram as denúncias. Nessa época foi feita toda uma investigação e depois de um tempo foi emitido aí um mandado de prisão contra ele, que não aconteceu porque ele conseguiu fugir. Aí depois de mais de um ano foragido, ele foi localizado na cidade de Monte Alegre, no Pará, ali onde foi preso. No interrogatório, ele chegou a confessar os crimes e que em alguns casos ele disse que lia trechos bíblicos ali quando ele estava praticando esse crime e até perguntou de uma das vítimas que estava grávida, que se era bom fazer sexo grávido
grávida. Com a repercussão do caso, ele fugiu e passou a viver sem deixar rastros, sem movimentação bancária ou registros em aeroportos, mas não adiantou muito. Ele foi preso lá no Pará com a ajuda aqui da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Quem conta mais um pouco desses detalhes dessa prisão pra gente é o delegado titular do 8º DIP, Distrito Integrado de Polícia, Rafael Costa e Silva. Então encaminhamos o mandado de prisão para um dos nossos parceiros lá da Polícia Civil do Pará, que na data de hoje, nessa quarta-feira pela manhã, conseguiu efetuar a prisão do Marcelo. Tem vídeos sobre isso, inclusive ele, ao ser perguntado se ele sabe porque está sendo preso, ele disse que sim, que sabe. Chegou a dar um sobrenome diferente no momento da abordagem, mas ao fazer a checagem dos documentos, constatou-se que de fato era o Marcelo Gustavo Lima da Silva. Agora conclui o inquérito, né, após a oitiva dele, e indiciá-lo por todos os crimes de estupro que ele cometeu em concurso material. Cada crime, uma conduta, uma pena específica para aquele crime. Então vai ter o somatório dessas penas ao final, ao que tudo indica com o trâmite processual. Olha, agora o preso vai responder por vários crimes de estupro em concurso material, que significa que a pena pode ser acumulada. Cada crime pode render de 6 a 10 anos de prisão. Marcelo segue preso e à disposição da Justiça. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Tudo bem, continue em 100,7. Participe conosco do programa 18 horas. Nosso WhatsApp é o 994887592. Karime, quantos ingressos ou quantas pulseiras nós ainda temos aí para os nossos ouvintes, Karime? 3 pares de pulseiras para o Som Manaus. Boa. Passo a passo 2025. Fica ligado que durante 18 horas a gente vai te dar esse presente. Agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Política. Vamos de política com Kennedson Paes. Kennedson, boa noite mais uma vez. Então, hoje foi o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A defesa, inclusive, afirmou que Bolsonaro não atentou contra a democracia, não discutiu minuta golpista e não tem ligação com os atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023. Então, fala mais pra gente, dá mais detalhes a respeito num balanço desse segundo dia de julgamento. Kennedson Paes. Vamos lá, Karime. Até agora, o julgamento do núcleo crucial do 8 de janeiro já colocou o STF e a defesa de Jair Bolsonaro nesse embate direto, como você acabou de mencionar, alguns trechos do que aconteceu por lá. Esse julgamento, eu vou só recapitular para você que perdeu ontem, gente. O primeiro julgamento foi ontem, terça-feira, dia 2 de setembro, e esse julgamento ele começou com o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele não vai ceder às pressões e julgará com independência. Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ele apresentou a acusação e, segundo ele, não precisa de um decreto assinado para ter golpe. Isso nas palavras de Paulo Gonet. As reuniões, as falas e os atos do 8 de janeiro já mostram a tentativa de ruptura, segundo as informações de Gonet. Bolsonaro, ainda que segundo as informações dele, ele era líder de um plano que queria impedir a posse de Lula. A PGR também pede a condenação de 5 crimes, entre eles a organização criminosa armada e também golpe de Estado. A defesa de Mauro Cid, ela foi a primeira a falar nesse dia, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez ali a delação premiada e negou a pressão, e também disse que na realidade o acordo que ele fez de delação premiada foi legal, e a defesa reforçou que ele não articulou nada, apenas recebia ali ele repassava as mensagens ali que ele estava recebendo do Bolsonaro. Hoje, o segundo dia, a situação ficou ainda mais acirrada, porque foi o dia que as defesas, elas apresentaram ali os seus ofícios, elas apresentaram os papéis delas, e cada defesa dos réus envolvidos conseguiu apresentar uma versão específica sobre aquela pessoa no qual eles queriam fazer a defesa. No entanto, uma coisa ficou esclarecida, e com certeza deve ter sido um acordo geral entre os advogados: desqualificar a delação premiada de Mauro Cid. Os advogados de Bolsonaro, eles entraram com força, dizendo que Bolsonaro, por exemplo, ele nunca tentou, nunca discutiu a minuta de golpe, não participou dos planos, não usou mecanismo para poder decretar o estado de sítio, que não existe nenhuma prova contra Bolsonaro, não tem nenhuma prova acerca do fato, e também alegaram o cerceamento de defesa. Isso porque, gente, são
são praticamente 70 terabytes, os arquivos que a Polícia Federal coletou acerca desse caso, e de fato eles tiveram um período muito pequeno, a alegação da defesa, que eles tiveram um período muito pequeno para poder analisar toda aquela documentação extensa de 70 terabytes para poder analisar. De fato, não tinha como ter um tempo hábil, a não ser por uma inteligência artificial, alguma coisa para tentar solucionar esse problema. Até que eles baixassem os 70 terabytes de arquivos, eles não teriam nem capacidade de baixar, avalia e ler. Então, de fato, foi isso que eles alegaram. E eles também desqualificaram ali a delação de Mauro Cid, dizendo que ela estava cheia de contradições. De Braga Neto, por exemplo, eles também, o advogado, ele chegou a falar que o Mauro Cid, ele tinha enviado uma mensagem no qual ele tinha repassado o que tinha acontecido durante a delação. Ele disse que, na versão do próprio Mauro Cid, que o STF não queria saber a verdade, que eles já tinham uma cartilha pronta ali. Então, essa defesa do Braga Neto, que é o general da reserva, ex-ministro da Defesa e também da Casa Civil, ele também alegou essa mesma forma para poder desqualificar a versão de Mauro Cid. O Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, ele também foi apresentado como alguém que tentou convencer Bolsonaro de não dar avanço a nada sobre minuta de golpe ou qualquer outro tipo de trama golpista. Segundo os advogados, ele atuou para tentar desmobilizar aqueles acampamentos em frente aos quartéis também. O Augusto Heleno, general da reserva, ex-ministro da GSI, o Gabinete de Segurança Internacional, ele foi descrito como alguém que ele se afastou do Bolsonaro naquela época em que ele se aproximou do Centrão, então ele não teve nada a ver com esse fato. O Anderson Torres, pelo menos segundo as informações dos advogados, a gente está passando o que eles alegaram hoje. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, alegou que a minuta, ela encontrada na casa dele, era um documento que ele até deu um título como apócrifo, ou seja, já circulava nas redes sociais, era um documento que circulava na internet, e reforçou que naquela ocasião ele foi para os Estados Unidos não fugindo, mas sim porque ele já tinha férias programadas. O Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, a defesa dele alegou que ele não tinha nenhuma prova direta contra ele, falando em narrativa globalizante. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, responde a menos acusações por decisão da Câmara, mas continua também entre os réus. No desfecho, a gente tem esses 8 réus que respondem por 5 crimes, como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração também do patrimônio tombado. A PGR agora pode somar essas penas, o que pode resultar na prisão de Bolsonaro por pelo menos 43 anos de prisão. E a gente vai seguir acompanhando, porque na próxima terça tem novos julgamentos, a gente vai seguir acompanhando os detalhes. Legal, ok. Voltando para casa aqui em Manaus, a médica Fernanda Ariel Almeida, filha do prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que está pronta para entrar na política, e você inclusive esteve conversando com ela, com a Ariel Almeida. E o que ela falou, Ken, sobre essa possibilidade aí real de entrar na política amazonense? Então, Carlão, sempre rola naquelas conversas de bastidores. A gente foi para a inauguração de uma escola municipal lá na região metropolitana, e na ocasião não podia perder a oportunidade. A Ariel estava lá junto com o prefeito e o prefeito. Sim. E aí, a Ariel agora participando ativamente das agendas da prefeitura. Conta pra gente sobre essa expectativa, o que o senhor acha disso? O senhor já confirma mesmo, já bateu o martelo, tá tudo certo? Vamos ouvir agora o prefeito Davi Almeida. Minha filha, ela me acompanha desde os 10 anos. Ela já está com 31 anos, então há 21 anos ela me acompanha, né? É dirigente nacional do partido do Avante, presidente do Avante Jovem, e sem dúvida alguma tem dado uma grande contribuição. A minha filha, ela está sempre presente nas ações, né? E agora surge como uma boa possibilidade futura. E é claro que a gente não podia deixar de perguntar também para Ariel, porque ela estava lá ao lado do prefeito, e esse é um cargo que muita gente até chega a especular. Será que não é um cargo muito pesado? Sim. Será que a Ariel ficou nervosa, né? Depois que o pai dela falou sobre isso? Será que ela ficou nervosa? E foi exatamente o que eu perguntei da Ariel. Vamos ouvi-la. Eu tô nessa vida há muito tempo. Acho que o papai começou, eu tinha 10 anos, e eu sempre estive muito presente em todo momento com ele. Então, assim, surpresa sim, mas pronta também. Eu tô sempre pronta.
Além disso, a Ariel também comentou sobre uma proposta que até o próprio prefeito Davi Almeida tinha mencionado ali, especificamente para a gente do 18 horas, que ele propôs para que a Ariel, ela exercesse a atividade dela, que ela é recém-formada agora em medicina, que ela fosse prestar serviço voluntário na UBS, que fica lá no bairro Morro da Liberdade, como uma forma de demonstração de retribuição para a população que, inclusive, apoiou a gestão atual. Vamos ouvir novamente a Ariel. Sim, me sinto pronta para esse momento, como ele falou, a questão do atendimento na UBS Rosa Almeida. Me formei médica tem 1 mês. Também vou trabalhar essa questão da minha formação para servir a população de Manaus que tanto nos serve. E é claro que essa execução do trabalho vai ter que ser aprovada. Eles até brincaram sobre isso, que a Secretaria Municipal vai ter que aprovar esse trabalho, mas como ela é uma profissional que recém-formada, com certeza não vai ter nenhuma dificuldade, pelo menos para exercer essa atividade. Com vontade de trabalhar, né, Kennethson? Tá bem-vinda. Vamos lá, Kennethson. A deputada estadual Débora Menezes divulgou um vídeo criticando o documento de um colégio aqui de Manaus, que, segundo ela, obriga pais a vacinarem seus filhos contra a Covid-19. Vídeo polêmico. Ela também alerta que crianças não vacinadas não teriam acesso à escola, isso de acordo com esse documento dessa escola que ela falou e desse vídeo que ela está denunciando. Vamos lá. No mundo pós-pandemia, essa não é uma afirmação perigosa, desastrosa de uma deputada contra a vacina, será, Kennethson? Conta mais pra gente. Então, Karime, segundo as informações da deputada estadual Débora Menezes, ela recebeu essa informação a respeito de uma escola aqui na cidade de Manaus. Ela não especificou se era uma escola municipal, se era uma escola estadual, ela não mencionou. O fato é que ela disse que nessa escola os alunos seriam obrigados a serem vacinados dessa vacina contra a Covid-19. Caso eles não vacinassem, eles teriam ali a chance de perderem as vagas na unidade, pelo menos informação da própria Débora Menezes. A gente separou um trechinho dessa fala dela para a gente entender mais nas próprias palavras da deputada. Vamos ouvi-la. Esse documento, ele obriga os pais a vacinarem os seus filhos pequenos contra a Covid-19 e ainda ameaça a denunciar pais e mães ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público caso eles não vacinem essas crianças. Além do mais, aqui também deixa claro que as crianças que não forem vacinadas não vão ter acesso à escola. Qual a lei que ampara essa medida? De onde é que saiu essa ordem? Por que vamos impor agora aos pais para vacinarem os seus filhos de forma obrigatória? Com que justificativa? E é claro que esses comentários, até mesmo de uma parlamentar que tem uma voz ativa muito grande, muitos seguidores, de fato, as pessoas acabaram comentando também nesse vídeo e vários outros vídeos. Eu fiz questão de pegar em vários outros vídeos para ver a atenção e a temperatura de várias outras pessoas com diversos tipos de públicos. E para muitas pessoas, elas elogiaram, falaram sobre país livre, que de fato ela tem ali a liberdade para poder escolher vacinar ou não os filhos e tal. Outras pessoas disseram que era tudo pela saúde, que a vacina era positiva, e teve outros também que chegaram a relatar sobre que já houve alguns casos e tal, informações que foram repassadas pelos próprios internautas sobre algumas situações em relação à vacina. Só que, como esse é um assunto sério, gente, a gente procurou especialistas. Sim. O Gésen Orellana, ele que já atuou desde o período da pandemia, né, Karime? Você conversou muito com ele, né? Muitas entrevistas aqui no 18 horas, ele que acompanhou aqui a pandemia no estado do Amazonas. Ele é doutor em epidemiologia e deu entrevistas para o mundo inteiro. Afinal de contas, a pandemia aqui em Manaus, aqui no Amazonas, foi muito pesada e muito cruel. Exatamente. Para quem participou desse período, com certeza vai entender o quanto a vacina fez a diferença na vida dessas pessoas. A gente vai ouvir agora a Gésen Orellana, que ele fala em relação à segurança da vacina. A vacina é segura? Vamos ouvi-lo agora. Bom, em relação às vacinas, é importante deixar claro que elas são vacinas tanto para crianças como para adultos e idosos, consideradas seguras e eficazes, né? O que significa isso, né? Seguras significa que são vacinas que já foram testadas contra a possibilidade de causarem efeitos adversos graves ou até mesmo morte. Então, são vacinas que foram aprovadas não só apenas por grandes
grandes especialistas no assunto, mas por agências como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovadas pelo Ministério da Saúde. Então não há risco associado à segurança dessas vacinas que estejam associadas com morte ou doença grave, tá? Em relação à efetividade, à eficácia dessa vacina, são vacinas que não podemos esquecer que nos tiraram do drama da pandemia de Covid-19, né? Foi graças às vacinas que nós nos livramos dos efeitos devastadores da epidemia de Covid-19 de 2020 e do início de 2021, né? Para quem viveu esses momentos, deve lembrar bem o que aconteceu nos 2 episódios, né, dramáticos vividos por Manaus e pelo estado do Amazonas sem a vacina. A gente só consegue superar esse problema graças às vacinas. 18 horas. É claro que o especialista também chegou a assistir esse vídeo da deputada Débora Menezes e também fez questão de comentar e alertou sobre os perigos de falar contra a vacina, o que pode acabar prejudicando a vacinação para várias outras doenças e também resultar em problemas de saúde. Vamos ouvir novamente Gésen Orellana. Bom, com relação à declaração da deputada estadual Débora Menezes, foi uma declaração infeliz, triste e irresponsável, basicamente porque ela criou uma interpretação que leva a crer de que você está obrigando crianças a tomarem a vacina contra a Covid-19, né? De que a escola ou as escolas estão ameaçando pais de não denunciarem, né, esses pais ou responsáveis a conselho tutelar, quando na realidade nós sabemos que a vacinação contra a Covid-19 em particular é uma vacinação que está dentro do calendário básico de imunização do Ministério da Saúde. Então isso não depende da opinião do diretor da escola e menos ainda de declarações irresponsáveis como a da deputada Débora Menezes, né? Então, além de ser uma vacina que está prevista no calendário básico de imunização e, portanto, uma vacinação obrigatória, é recomendado que, caso a escola identifique que essa criança não tomou a vacina contra a Covid-19, ela precisa comunicar o conselho tutelar, né? Então, não é a escola que está sendo contrária a essa mãe, a essa criança, e sim uma norma que visa preservar a saúde pública, o bem-estar de alunos, de professores, familiares envolvidos nesse contexto. 18 horas. Então, de fato, temos aí o alerta dos especialistas para evitar que pensamentos como esse possam acabar prejudicando a saúde não apenas de crianças, adolescentes, mas também idosos e várias outras pessoas que têm esse temor e acabam não se vacinando por opinião de várias outras pessoas que nem sempre a verdade das opiniões, né? Muito cuidado na internet. Muito cuidado com a internet, tá certíssimo. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Ken, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, querido ouvinte, fique ligado aí, porque é daqui a pouco, hein, ouvinte? Fique ligado aí, nós vamos dar mais um par de ingressos exclusivos para você que está aí curtindo o programa 18 horas. Daqui a pouquinho, fique ligado. 18 horas. E daqui a pouco também aqui no 18 horas queimadas, Defesa Civil do Estado classifica a qualidade do ar como ruim e moderado em pelo menos 16 municípios do interior do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h39, Carimilhão, vamos ir, André Meirelles. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, ele que tem as informações a respeito do trânsito a essa hora, 6h40 em Manaus. Boa noite, André. Você tem informações do trânsito e também de uma operação especial já para a pátria, não é isso? Nas estradas aqui de Manaus, aqui do Amazonas, não é isso, André? Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Vamos falar agora de trânsito pela Avenida Constantino Nery, naquele sentido de volta para casa, no sentido bairro centro, né? O trânsito nesse momento tem trechos, né, Karime, Carlão, que está bastante complicado ali, mas já passando, indo ali nas proximidades
ruas da Torquato Tapajós, tanto a Djalma Batista quanto a Avenida Constantino Neri, ao se encontrar ali com a Djalma Batista, acaba tendo aquela lentidão para que possa também acessar. Karime, Carlão, agora vamos falar que entre os dias 4 e 7 de setembro, a Agência Reguladora de Serviços Públicos delegados e contratados aqui do estado do Amazonas estima que cerca de 15 mil pessoas vão utilizar o transporte intermunicipal, que estão regulados pela Arcepan, tanto com destino à cidade do interior quanto ao interior para a capital. Vão ser aí utilizados cerca de 15 mil pessoas, estimativa para sair aqui da capital amazonense. E isso acontece em razão do feriado prolongado da Semana da Pátria, né, do Festival da Canção também Itacoatiara e de outras festividades aqui da capital. Essa ação vai ser realizada aí para reforçar a fiscalização, claro, garantir a segurança e qualidade do serviço, desses serviços que são oferecidos aos passageiros durante o período. Então você que vai viajar, então, né, bastante atenção aí, vai ter essa fiscalização também, vai ter aí também todo o apoio, né, desses órgãos para que você possa sair da cidade com tranquilidade. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, agora 6h42 em Manaus. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo, e é com ela, Vanessa Lima. Será se vai fazer sol? Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta quente, hein, gente? Céu parcialmente nublado e temperaturas chegando aos 35 graus no auge da tarde. À noite, o vento sopra leve, o clima fica mais ameno com temperaturas de 27 graus e temos aí 30% de chance de um chuvisco para refrescar, mas nada de chuva intensa, uma chuvinha bem rapidinha. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 4 de setembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa parcialmente ensolarada e meio a nuvens que vão ganhando espaço ainda de manhã. A temperatura máxima do dia chega aos 32 graus, mas as nuvens aumentam a possibilidade de pancadas de chuvas rápidas no período da tarde, hein? Já à noite, o céu fica completamente limpo, a temperatura cai para os 25 graus e a chance de chuva é de 20%, para pancadas leves e isoladas. Será que vai chover, gente? A gente vai fazer já a dança da chuva aqui, né, Carlão? Porque tá muito quente. Vai chover. Tá muito quente. Sei, não. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 65% a 87%. Legal. Vanessa, segue aqui com a gente ao vivo porque vamos falar do problema da fumaça, viu, aqui no Amazonas. Hoje a Defesa Civil do Estado emitiu um boletim classificando o ar como ruim e moderado em pelo menos 16 municípios do interior. Quais são essas cidades, Vanessa? Karime, a situação do ar aqui no Amazonas está pesada. Os 16 municípios com a qualidade do ar moderada são Tabatinga, São Paulo de Olivença, Japurá, Fonte Boa, Eirunepé, Carauari, Boca do Acre, Jutaí, Envira, Lábrea, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Altazes. Tudo isso por causa das queimadas e dos incêndios florestais. Em Humaitá, os índices de partículas infláveis ficaram entre 50 e 75 microgramas, o que já é considerado um limite muito acima, né? Porque o normal é que esse número dê 15. A gente está falando de 50 e 75. Lá, a qualidade do ar já está classificada como muito ruim. Isso significa que qualquer pessoa já pode sentir aqueles sintomas ruins, né? Por causa da péssima qualidade do ar. A Defensoria Pública do Estado, junto com o IPAAN e o IBAMA, estão monitorando esses focos de calor e buscando garantir que as comunidades mais afetadas, esses 16 municípios, eles recebam orientação e apoio. E agora vem o recado importante. Se você está em um desses municípios, em uma dessas áreas afetadas pela fumaça, evite atividades ao ar livre, manter portas e janelas fechadas, usar umidificador de ar. Se não tiver umidificador de ar, use toalhas molhadas dentro de casa para melhorar o clima dentro da sua casa, beba bastante água e procure atendimento médico, né? Se os sintomas piorarem. A previsão é de que essa fumaça ainda dure alguns dias, então todo cuidado é pouco, né, Sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu tenho todos os sintomas, viu, Karine? Então a toalha molhada no quarto, se não tiver umidificador, a gente tem que se tratar. Não é
fácil. É horrível. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Agora 6h45 em Manaus. 18 horas. Karime, e aí? Vamos lá, vamos aproveitar e dar mais um legal. par de pulseiras para o Som Manaus Passo a Passo 2025. Agora sim, valendo, Karime, a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva um par de pulseira na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. É uma de cada vez agora ou vai ser 3 agora? Não, um par. É um par. Agora Então, é um par. gente, então olha lá, valendo agora. Primeira pessoa que parar agora, nesse momento, 6h46, aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de pulseiras para curtir o Som Manaus Passo a Passo, edição especial de 10 anos. 2025. Um par de pulseiras. Você vai curtir o evento, os shows que vão acontecer. Então, Convidado nosso. Valendo agora, 6h46. Você que parar agora na porta da Rádio Mix é o nosso convidado. Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. 18 horas. Olha só, o Rio Negro marcou hoje a cota de 26 metros e 48 centímetros no Porto de Manaus. Desceu 10 centímetros nos últimos 2 dias, olha aí. Carlão, 10 centímetros cada dia, de anteontem para ontem, de ontem para hoje. E mesmo enfrentando aí o período de seca, o rio está 7 metros e 23 centímetros mais cheio do que o dia 3 de setembro do ano passado. O Rio Negro aqui em Manaus apresentou descidas mais acentuadas na última semana e mesmo assim as cotas registradas são consideradas normais para a época. Exato. Já outros rios da região, no entanto, apresentam descidas acentuadas nesse período de seca. A repórter Odiné Araújo traz pra gente mais detalhes. Então, Odiné, esse movimento dos rios aqui na região é normal, né? E pode-se dizer, então, que as águas estão tranquilas? Sim, tranquilas para a época e tudo conforme o esperado pelos pesquisadores. Até porque você já reparou como o vai e vem das águas dita o ritmo da vida na Amazônia, né? E o nível atual do Rio Negro em Manaus, como vocês falaram, segue em processo de vazante, mas nada fora do comum. Hoje o rio amanheceu medindo 26 metros e 48 centímetros, mas segundo o Serviço Geológico do Brasil, o comportamento das águas está dentro da normalidade para esse período de seca. Ao longo da última semana, o rio apresentou descidas mais acentuadas, mas nada que preocupe, de acordo com o pesquisador André Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus. Viemos aí de 2 anos consecutivos de eventos de seca extrema para nossa região. E houve, de fato, uma boa recuperação da bacia, mesmo não havendo eventos climatológicos extremos para aumento da precipitação. Surpreendentemente, a bacia se recuperou por um todo. Fato é que as cotas hoje, elas estão dentro de um limite normal ou até mesmo naquele limite superior dessa faixa de normalidade, né? Por vezes até ultrapassando. As únicas exceções de normalidade são os afluentes do Rio Solimões, como o Juruá e o Purus, que no semestre a partir de julho vivem o período de seca, segundo o pesquisador André Martinelli. Em algumas dessas estações o pico de seca ele foi bastante severo. Então, ou essas estações ainda estão sofrendo com essa seca severa ou já acabaram de superar isso. Então, na Amazônia, por ter proporções continentais, a gente não consegue falar apenas um cenário para ela toda. A gente, ao mesmo tempo que observa cenários de cheias acontecendo, picos de cheias acontecendo, em outras localidades pode estar ocorrendo pico de vazante. No Solimões, a perda maior de volume é em Tabatinga, onde os níveis estão mais baixos que o habitual. Nas cidades de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, a descida média das águas foi de 13 a 14 centímetros por dia, um pouco abaixo do normal, mas ainda dentro do esperado. No Rio Amazonas, a
Vazante também segue normal, mas em Itacoatiara os níveis chamam a atenção por estarem mais baixos que o esperado. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. 18 horas. Olha só, hein, o bairro Educandos, na Zona Sul, acaba de ganhar uma unidade de saúde da família totalmente reformada. A entrega aconteceu hoje de manhã e a unidade já está atendendo a população, Karine. Uma unidade importantíssima, tá, Carlão? Tem o potencial de realizar até 16 mil procedimentos por mês. O repórter André Meirelles acompanhou a entrega e traz pra gente mais detalhes. Então, André, quais serviços a unidade está oferecendo para a população? Muito boa noite. Olha, a carteira de serviços da unidade oferece atendimentos ambulatoriais, planejamento reprodutivo, pré-natal, teste do pezinho, imunização e muitos outros. Quem explica é a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Aqui são oferecidos toda a carteira de serviço da atenção básica. A gente inclui nisso todo o ciclo de vida, desde o pré-natal, criança, jovem, adolescentes, idosos, e as doenças crônicas como hipertensão, diabetes. A gente faz aqui testes rápidos de sífilis, HIV, gravidez, as hepatites. Nós temos aqui dispensação de medicamentos, inclusive de antibióticos e medicamentos controlados. Temos vacinação, coletas de exames ginecológicos como o Papa Nicolau. Nós temos uma ginecologista aqui na rede e atendimento odontológico também. Então, completa a diretriz do Ministério da Saúde, que é a carteira básica de saúde. Olha, com capacidade para realizar até 16 mil procedimentos por mês, a unidade de saúde vai ser referência para 11 mil moradores, com atendimento em horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 da noite. O prefeito Davi Almeida também falou com 18 horas e destacou que mais 20 unidades de saúde estão com obras em andamento. Ele anunciou quais vão ser entregues nos próximos meses. Temos, nesse momento, aproximadamente 20 unidades em construção, ampliação e reforma. A próxima entrega será na comunidade rural São Pedro. Posteriormente, nós vamos entregar uma UBS Porte 4 lá no bairro de Lírio do Vale, a Dalgisa, o nome da unidade, e assim a gente vai entregando mensalmente 1, 2 unidades conforme o andamento das obras. Olha, agora é aguardar as próximas inaugurações para anunciar que Manaus está ganhando mais saúde, hein? Volto com vocês. Maravilha, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Valeu, André. Olha só, escuta essa. Delegacias do interior do Amazonas viraram verdadeiras bombas relógios, superlotada, Karine, sem condições de manter presos com segurança. Isso é muito ruim. Aquela velha história, né, Carlão? A mistura de homens e mulheres nas celas já é rotina, infelizmente, perigosa e ilegal aqui no estado. Legal. A denúncia agora vem do município de Japurá, onde a situação da segurança pública está em colapso. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odinei Araújo. Bom, o que vamos falar agora parece coisa antiga, mas não é. É que o sistema carcerário do Amazonas está tão abandonado que parece que essa história você já ouviu antes. Em Japurá, a delegacia do município só tem 3 servidores, um delegado, um escrivão e um investigador. Apesar disso, a delegacia tem 47 presos. As celas improvisadas tomam até a sala de trabalho do investigador. E entre os detentos, há uma mulher dividindo o mesmo espaço nesse ambiente de risco. Essa denúncia foi feita pelo deputado estadual Comandante Dan, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós temos uma lei geral das polícias civis, do artigo 40, que prevê que pessoas não podem ficar presas ou sob a tutela do Estado no interior de delegacias. E esta lei está sendo completamente descumprida. É uma lei que está foi promulgada há quase 2 anos, 2 anos, e nós temos a presença de presos em todas as delegacias, onde nós temos aí 1, 2, 3 policiais civis, às vezes, nós temos 30, 20 presos presentes ali. Então, isso impede que os policiais civis cumpram a sua missão. O parlamentar lembra que a lei proíbe a custódia de presos em delegacias, mas a prática é comum no interior do estado. As delegacias que deveriam investigar crimes acabam virando cadeias improvisadas
improvisadas, um perigo para a população, para os policiais e para os próprios detentos. E estas pessoas que deveriam estar passando por um processo de reeducação, de ressocialização, de reinserção na sociedade, eles estão ali sendo tratados como verdadeiros animais, né, literalmente. E o que nós fazemos quando nos deparamos com uma realidade como esta? Nós temos acionado o governo do Estado, as prefeituras municipais, até o governo federal, o Ministério da Justiça, o próprio CNJ já foi acionado, o Poder Judiciário, que já respondeu dizendo da incoerência em manter os presos nesses locais, mas da responsabilidade do governo do Estado de providenciar uma solução para esse problema. Casos assim não são novidades aqui no Amazonas. Também em Uarini, uma mulher foi jogada numa cozinha adaptada, vulnerável a todo tipo de violência. Isso sem falar no caso de Santo Antônio do Içá, onde uma jovem indígena cocama foi vítima de estupros cometidos por policiais enquanto estava custodiada. A Secretaria de Segurança do Amazonas não se pronunciou sobre a denúncia de Japurá. Volto com vocês. Como sempre. E seguimos aguardando o pronunciamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas para dar satisfação para a sociedade a respeito de mais uma denúncia. Agora 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, temos uma história no mínimo inusitada. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas resgatou 5 animais silvestres em diferentes bairros de Manaus, Karine. Carlão, escuta, foram 2 gaviões, um tamanduá, uma iguana e um pariri, uma ave, que é conhecida também como pomba barreirinha. A repórter Vanessa Lima conta pra gente como foram encontrados esses animais. Boa noite, Vanessa. Então, Karime, Carlão e ouvintes, tudo começou quando uma moradora do Novo Aleixo, a Esther Alves, viu um pariri, que é uma ave típica aqui da América Latina, no meio da rua, com as peninhas arrancadas, e não pensou 2 vezes. Cuidou da ave e logo chamou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para garantir que esse passarinho tivesse o atendimento profissional. Os outros animais foram encontrados em situações bem diferentes. Já no bairro Tancredo Neves, o Eduardo se deparou com uma iguana enorme em um canteiro e logo entrou em contato com o WhatsApp do Instituto. Já os filhotes de gavião foram encontrados no Parque 10 por funcionários de um sítio que viram os bichinhos caindo do ninho. E no Distrito Industrial, trabalhadores de uma fábrica encontraram um tamanduá escondido entre caixas e chamaram a equipe de resgate. O assessor ambiental do IPAAN, Gilson Tavernar, faz um alerta importante para a população sobre o que fazer quando encontrar animais silvestres. Pedimos aos populares que, quando consigam colocar esses animais para dentro de sua casa, não alimente com alimentos que eles não estão acostumados. Por exemplo, farinha, pão, repolho. E isso pode acondicionar uma inflamação do intestino ou do estômago que pode levar o animal a óbito. O que você tem que fazer? Acionar diretamente o IPAAN para nós podermos fazer esse resgate. Agora todos, exceto a iguana, estão no Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, recebendo tratamento veterinário, como comenta o assessor ambiental do IPAAN. A iguana foi realocado de novo ao ambiente natural. Foi tirado do meio-fio e foi colocado no seu ambiente natural pelo resgate. E os demais animais foram enviados para o CETAS, é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica localizado no IBAMA. O IPAAN, junto com o IBAMA, tem uma parceria onde lá existe toda a organização, a estrutura bem funcionada e tem muitos veterinários lá para ficar cuidando desses animais. Então, se você topar com algum animal silvestre ferido ou fora do ambiente da natureza, não hesite. Envie um WhatsApp para o 92984387964 de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde, e jamais tente alimentar ou manter esses animais em cativeiro. Vamos fortalecer a corrente de cuidado com a vida selvagem da nossa Amazônia. Volto com vocês. Beleza. Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Karine, finalzinho do programa 18 horas, e antes de encerrarmos, vamos lá, para você que ficou ligado com a gente até agora, a primeira pessoa que parar agora na porta da Rádio Mix
leva um par de pulseiras para curtir o Festival Sou Manaus Passo a Passo 2025, edição especial de 10 anos, hein? Vamos lá, valendo agora, a primeira pessoa que parar agora, 6 horas e 59 minutos na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, é o nosso convidado e leva um par de pulseiras para o Sou Manaus 2025. E vamos aproveitar, Carlão, vamos agora com o repórter André Meirelles, ele que está no centro de Manaus, lá no Passo a Passo. Boa noite, André, como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, o Festival Sou Manaus Passo a Passo 2025 vem com essas novidades nesse ano especial de 10 anos de história, prometendo ser uma das maiores edições de todos os tempos. A Prefeitura, inclusive, fez alguns ajustes nos últimos dias, entre eles a feira gastronômica que vai acontecer agora durante o evento, a partir desta sexta-feira, dia 5. E também o palco principal também ganhou um novo nome, agora é o Palco Mirante, né? E já começa com grandes shows nesta sexta-feira. Tem Simone às 8 da noite, Bruno e Marrone às 9h40 e para fechar aí a primeira noite em grande estilo, Joelma às 11h30 da noite, né? Mas não é só isso não, no palco Alfândega o público não precisa de pulseira para entrar. Nesse espaço aí foi dedicado, esse espaço foi dedicado na verdade ao público gospel, vai ter várias atrações ali no local, né? E também segue aí sábado, segue domingo, né? E amanhã também com a corrida a partir das 8 da noite. Então tem muito aí o que rolar ainda nesse Sou Manaus Passo a Passo 2025. Karime, Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 7h01 em Manaus. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em julho de 2025, a produção industrial nacional caiu 0,2% frente a junho, segundo o IBGE. Na passagem de junho para julho, houve queda de 2% na produção de eletrônicos e ópticos. O setor concentra sua produção na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca fabrica 100% dos televisores vendidos no Brasil e 45% dos bens de informática, incluindo computadores. Entre os bens de consumo duráveis, houve redução de 12% na produção de eletrodomésticos da linha marrom, como televisores e áudios que são produzidos em Manaus. E houve queda de 3,9% na produção de motocicletas entre junho e julho. Mesmo assim, o IBGE apontou dinamismo no segmento de bens de consumo duráveis nos 7 primeiros meses do ano. O setor foi impulsionado pela maior produção de automóveis e de eletrodomésticos. No caso da linha marrom, que inclui televisores e equipamentos de áudio, o crescimento no ano foi de 5,3%, o que é uma boa notícia para o polo industrial de Manaus. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Karime. Vamos lá, 7-2, obrigada pela companhia, um beijo, gente, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.